padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria, bênção de Deus para nós deste domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor, dia especial na vivência da nossa fé. Dia da escuta da palavra na comunidade de fé e na família. Daí vem uma força singular de que precisamos. É o exercício da fé para colocar Cristo, o bom pastor, no centro de nossa vida e experimentarmos seu cuidado. Ajuda-nos as homilias de São Basílio de Seleucia, um bispo, quando comenta dizendo: Cristo, sendo pastor, com razão exclamava: Eu sou o bom pastor. Eu mesmo vou curar a ovelha ferida, tratarei da que está doente. Procurarei a que se perdera, reconduzirei a que se desgarrara. Vi o rebanho dos israelitas enredado no mal, a caminho da morada dos demônios, e estes, como lobos, o dilaceravam. E não desdenharei o que vi, diz o Senhor, eu sou o bom pastor, não como os fariseus que invejam as ovelhas, ou aqueles que consideram prejuízo seus benefícios concedidos ao rebanho, ou ainda os que lamentam a libertação do mal e se entristecem com a saúde restituída. O morto ressuscita e chora o fariseu. O paralítico se levanta e aflige-se o escriba. O cego recupera a vista e enchem-se de indignação os sacerdotes. O leproso é curado e os sacerdotes contestam. Os orgulhosos pastores do mísero rebanho não se alegram com o bem, mas se entristecem. O bom pastor, portanto, dá a vida por suas ovelhas. Por isso ele é o centro de nossa vida. Por isso ele é a referência mais importante do nosso amor e da nossa fé. Desta maneira, estreita os laços de amizade com as ovelhas, conosco. Cristo ama, meu irmão, minha irmã, quem ouve com carinho a sua voz. Por isso, a demanda fundamental da nossa vida é proclamar a palavra, sobretudo no dia de hoje, e escutá-la amorosamente. Porque ele é o pastor e sabe separar os bodes das ovelhas. O que vai ser recompensado, podemos perguntar. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. O que ofereceste aos meus, a mim o destes, diz o Senhor. Por amor deles, ele ficou nu, foi forasteiro, peregrino e pobre. A eles o benefício, a nós a graça, para que nós possamos assim ser fecundados pelo amor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amado e amada de Deus, Cristo é o nosso bom pastor. Cuida de nós. É dele que vem a nossa força. Força que muitas vezes não temos e não encontramos porque nos afastamos dele. Não podemos viver de Cristo distanciados. Ele é o centro de nossa vida. Um cultivo que nós precisamos fazer diariamente e de muitas maneiras. Um cultivo que devemos promover na nossa própria família. A nossa família precisa de uma força que vem de Deus para enfrentarmos as enfermidades, as dificuldades,
os combates e, sobretudo, para termos nele, na força da sua presença, a graça de nos construirmos livres de males e perigos e participarmos da grande reconstrução da nossa sociedade. Por isso os discípulos foram enviados. Nós somos também enviados e participamos dessa missão. E depois de terem sido enviados em missão, voltaram e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Por isso Jesus os chama, cuidando de nós: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Os discípulos precisavam de força, como precisamos de repor a nossa força para desempenharmos adequadamente nossa missão e nossa tarefa. Pois eles, como nós, olhando o mundo e lançando um olhar sobre o mundo, sobre aquilo que podemos alcançar, há muita gente procurando-nos, precisados de mim, de você. Por isso eles foram de barco, sozinhos, para um lugar deserto e afastado, para mostrar que é preciso nos revigorar por uma experiência profunda de silêncio, de encontro com o Senhor e de escuta de sua palavra. Foram reconhecidos porque saíram de cidades diferentes, correndo a pé, e chegaram até onde eles estavam. E Jesus, quando viu aquela multidão, que deve ser o nosso olhar e nosso sentimento, teve compaixão, porque eu como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Há muito a aprender, muito a compartilhar, a dialogar, para alargar os horizontes e nos fazer capazes de compreender a força do amor de Deus. Por isso, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos magnésios uma carta, diz, e vale para nós: nada há de preferível a isto, sobretudo a união com Jesus e o Pai. Nele suportamos toda a violência do príncipe deste mundo, dele escapamos e assim alcançamos a Deus. Tudo quanto se faz neste sentido não se refere à carne, mas a Deus que conhece todo o oculto. Convém então sermos cristãos, não só de nome, mas de fato. Supliquemos essa graça, para que assim possamos participar das alegrias de Deus e compartilhá-las com os irmãos e irmãs. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança do Santuário da Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira